Boa noite a todos. É com alegria que nós iniciamos, então, essa noite já com o nosso simpósio sobre os estatutos jurídicos, né? Tanto civil quanto canônico. Louvamos a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá, e eu quero já ir acolhendo você que está chegando aqui no nosso simpósio, que já está sintonizado com a gente, e eu quero até aproveitar para te pedir que você já vai avisando aí as comunidades da sua diocese que nós já estamos ao vivo e já estamos, assim, dando andamento para iniciar essa noite tão importante dentro aqui da vida de todas as novas comunidades, não é verdade? Eu quero mesmo louvar a Deus por você que fez a sua inscrição, que está chegando aqui para participar conosco. Hoje, como você já sabe, é o nosso primeiro dia. Vamos estar com o padre Donizete, que vai falar com a gente sobre os estatutos canônicos, né? Hoje também nós temos a participação do Ítalo Fazanelli, que vem para dar abertura mesmo nesse momento. Eu quero, assim, já ir acolhendo vocês e te lembrando, vai avisando os irmãos da sua diocese que nós já estamos ao vivo aqui para iniciar o simpósio, tá bom? E vai ser, com certeza, uma noite de bênção para todos nós. Que Deus realmente possa derramar sobre nós a sua graça e a gente possa mesmo, com muita atenção, aprender um pouco mais sobre toda essa questão do estatuto que é tão importante na vida da gente, né? Você sabe que esse simpósio, ele nasceu como uma resposta das necessidades nossas aqui, das novas comunidades. Fomos percebendo que havia, sim, algumas comunidades que ainda não têm o seu estatuto civil, não têm o seu estatuto canônico, outras estão aí em processo de atualização dos seus estatutos, renovação dos seus estatutos. Então, tudo isso, esse é o momento propício mesmo para que a gente possa se debruçar nesse assunto. E recebemos de Deus essa graça, né, meus irmãos? De poder estarmos juntos e assim também poder mergulhar nesse assunto que é tão importante dentro da nossa vida. Então, não se esqueça, viu? Mais uma vez eu vou te lembrar. Você que já chegou aqui, já vai avisando os irmãos das novas comunidades aí da sua diocese, aquelas pessoas que você convidou para estar conosco aqui também, para já entrando que nós já estamos ao vivo aqui, tá? E eu vou passar agora a palavra para o nosso coordenador nacional das novas comunidades, junto ao Serviço Brasileiro de Comunhão CARES. Quero convidar o Ítalo Fazanella para dirigir para nós uma palavra, porque nós sabemos que é muito importante, Ítalo, a tua participação aqui. Já quero, assim, aproveitar e agradecer todo o teu apoio, todo o teu incentivo, né, em estar acolhendo esse momento do simpósio, em estar nos apoiando para que ele pudesse acontecer. E agora a palavra é com você, meu irmão. Muito obrigado, Lucimar. Boa noite a todos. Boa noite, Padre Donizete, Tarciana. Uma alegria imensa tê-los como colaboradores nesse simpósio. Um agradecimento, em primeiro lugar, de um modo especial, a todo o empenho da Lucimar, que é a coordenadora do Regional Sul 1, aqui, que é o estado de São Paulo, dentro da Comissão Nacional para as Novas Comunidades, que, fazendo essa escuta, e é bem o trabalho da Comissão Nacional, estar atento aos clamores das comunidades, dos fundadores, e esse trabalho foi feito aqui, e inicialmente o simpósio foi proposto para o Regional Sul. Eu disse para Lucimar, esse simpósio está muito bom, e eu tenho recebido inúmeros pedidos de fundadores para que sejam auxiliados nos seus estatutos, tanto civil como canônico. Fiz a proposta e prontamente, como sempre, com a docilidade, abertura, obediência, a Lucimar já se empenhou e nós conseguimos chegar aqui neste simpósio online, aberto para todas as comunidades do Brasil, aqui da Comissão Nacional para as Novas Comunidades do Serviço Brasileiro de Comunhão do CARES.
Eu, antes de fazer aqui uma pequena oração para introduzir-nos no espírito desse simpósio, eu coloco para todos vocês a lembrança do Evangelho de São João, capítulo 2, versículo 17. É aquele contexto em que Jesus expulsa os vendilhões do templo. E, especificamente, o versículo 17 vai dizer assim: lembraram-se, então, os seus discípulos do que está escrito, lá no Salmo 68, versículo 10. O zelo da tua casa me consome. Esse versículo vinha muito no meu coração quando eu pensava hoje na abertura do simpósio. O zelo da tua casa me consome. Então, os assuntos que serão tratados aqui, sobre estatuto canônico e sobre estatuto civil, eu entendo que entra nesta questão do zelo que Deus pede a cada um de nós, que nós tenhamos com a casa do Senhor. Porque as nossas comunidades também são a casa do Senhor. E sendo casa do Senhor, nós precisamos ter o máximo zelo possível de cuidar daquilo que Deus confiou a nós. E deve ser muito bem cuidado. Muitas vezes, nós, espiritualizados que somos, carismáticos que somos, vamos, de fato, nas asas do Espírito, a vida de oração, a contemplação, também a própria missão que nos consome, com a graça de Deus, nos consome bastante, e naturalmente acabamos deixando de lado, acho que as nossas comunidades, as mais antigas, com certeza passaram por aquilo que nós também passamos, e vão deixando de lado, né, esta questão jurídica, canônica, e quando a gente vai ver, às vezes estamos diante de um tsunami de problemas e que temos que resolver. Não só para dar testemunho ao mundo de que somos organizados, somos zelosos pelas coisas de Deus, testemunhamos, mas para que a casa do Senhor seja cuidada. Então, meus irmãos, acompanhem com muita atenção, né, tudo aquilo que Padre Donizete, a Tarciana vão trazer para nós. Essa é uma excelente oportunidade de nós assumirmos de vez o zelo pela casa do Senhor e o zelo pela causa do Senhor que Ele confiou a nós através dos nossos carismas. Eu peço ao Senhor, o Senhor ressuscitado nesta oitava de Páscoa, onde nós estamos vivendo este domingo estendido da ressurreição do Senhor, já desejando a cada um de vocês esta santa e feliz Páscoa. Clamo agora que o Espírito Santo venha sobre nós, que o Espírito Santo nos ilumine, que o Espírito Santo nos guie, que o Espírito Santo, com os seus dons, a sua graça, aqueça em nós o seu amor, a luz da sua sabedoria, da sua ciência, para que a gente possa, também no assunto canônico, jurídico, sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Que aí também o próprio Espírito que moveu o coração de Jesus a ter aquele zelo pela casa do Senhor, que possa mover também o nosso coração. Que o Espírito Santo nos dê este zelo por tudo aquilo que diz respeito a esta pedra preciosa que Deus confiou a cada um de nós, que são os nossos carismas, que precisam ser cuidados com todo carinho, com todo respeito, porque foi algo precioso que Deus confiou a cada um de nós. E também nesta área, sejamos bastante dóceis, responsáveis, abertos àquilo que o Espírito Santo diz a nós, também através da igreja e através das leis seculares, das leis temporais, para que nós juntos testemunhemos para o mundo, né, a quem nós servimos, a quem é o Senhor de nossas vidas, quem é o Senhor de nossas comunidades. Então eu clamo com a intercessão
de Nossa Senhora, Mãe da Unidade, Rainha dos Apóstolos, Mãe da Igreja, a intercessão dela por cada um de nós, pelas nossas comunidades. Mas peço também, de modo muito especial, a intercessão carinhosa do nosso querido e saudoso Monsenhor Jonas Habib. Amanhã, dia 12, vai completar 4 meses da sua entrada no céu. Que ele interceda por nós, pelo nosso simpósio e pelas nossas comunidades. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um bom simpósio a todos. Minha saudação a todos que nos acompanham nesse momento. A minha saudação é especial a Lucimar, que é coordenadora do CARES Regional Sul 1. Minha saudação ao Ítalo, que é coordenador nacional desse serviço de comunhão, que promove na nossa Igreja do Brasil esta colegialidade, esta sinodalidade entre essas realidades agregativas que são as novas comunidades. Então, saúdo na pessoa deles, todos aqueles que estão nos acompanhando agora, quase 300 irmãos espalhados pelo nosso Brasil e que agora podem acompanhar esse momento formativo. Quero saudar também meus irmãos de comunidade que estão aqui nos estúdios em Cachoeira Paulista, na parte técnica a Dani e o Wagner, também a nossa secretária-geral Maria Marta e a Tarciana, que estão aqui comigo também. E me alegra muito a presença de vocês, que bom que nós estamos juntos para esse momento tão especial, que quer ser na vida, né, das novas comunidades, um apoio e uma luz. É claro que aqui nós não vamos conseguir esgotar todo o argumento, mas que seja também, pelo menos, um sinal e alguma forma de ajudar vocês nesse trabalho de confecção do Estatuto. Estatuto de realidades que são um sopro do Espírito Santo na vida da Igreja. Nós estamos já celebrando 60 anos do Concílio Vaticano II, e esta realidade agregativa na vida da Igreja é fruto do Concílio Vaticano II, é fruto da eclesiologia de comunhão do Concílio Vaticano II, porque você sabe muito bem que a eclesiologia do Vaticano II, ela fez esse trabalho rico de unir, né, sacerdócio comum dos fiéis, dos batizados, e o sacerdócio ministerial. Inclusive, a Lumen Gentium, no número 10, fala justamente isso, a beleza da comunhão destas duas realidades. E é claro, aqui estão condensados todas as categorias de fiéis. Por isso que eu começo dizendo que o Concílio Vaticano II foi um grande impulso para que o Espírito Santo, né, fizesse no coração de vários fundadores esta grande obra, né, essa grande obra que são as novas comunidades, essas realidades agregativas no coração da Igreja. Por isso nós bendizemos a Deus pelo Concílio Vaticano II, que trouxe para nós essa nova primavera na Igreja, que trouxe para nós esse vento do Espírito Santo, que suscitou no coração de homens e de mulheres graças especiais, carismas especiais, para a Igreja de hoje, para a Igreja dos tempos de hoje, movida pela ação do Espírito Santo. Preparando-me para esse simpósio sobre a temática do Estatuto Canônico, eu tomei o cuidado de também fazer uma introdução sobre como a Igreja vê esse processo de institucionalização de um carisma. É importante nós destacarmos isso. Eu não queria ficar restritamente, não é, a temática do Estatuto, mas também levar cada um de vocês a esta reflexão de um processo que é natural na vida da Igreja, o processo de institucionalização de um carisma, o momento, né, pelo qual um carisma passa justamente como um processo
de explicitá-lo, ou seja, de torná-lo visível, de torná-lo palpável, de fazer com que o carisma, dom do Espírito Santo, ganhe um corpo, ganhe visibilidade, ele possa ser uma riqueza para muitas pessoas. É o processo que a gente chama de objetivação da experiência vivida entre o fundador ou os fundadores, né, fundadoras, e aqueles primeiros membros, ou seja, o processo de institucionalização é aquele momento de pegar aquela experiência do Espírito vivida pelos fundadores e os primeiros membros e agora apresentá-la para que a igreja a reconheça como sendo real, concreta, como sendo legítima. Por isso que o momento de institucionalização é o momento que se tem a clareza sobre o carisma. Passamos das inspirações, né, para o momento da solidificação das inspirações. Inspirações de Deus, inspiração do Espírito. E agora tudo isso se solidifica, né? Bom, esse processo de institucionalização não são 100 anos, mas também não podem ser 5 anos. Ou seja, não pode passar 100 anos para que essa experiência depois ela passe para o papel e ela seja apresentada para a igreja, né? Então, você fundador, você fundadora, que já sente no espírito, junto com os primeiros membros, com a comunidade, que é o momento de explicitar o carisma e colocá-lo no papel, não espere 100 anos. Mas, do outro lado, também, não pode ser uma experiência imediata, a experiência de explicitar o carisma através de um estatuto. Então, não pode ser depois de 5 anos de uma experiência. Estou dando 5 anos aqui, mas só para ilustrar que não pode ser uma experiência imediata. Nós precisamos também passar, né, por um processo de amadurecimento. Em alguns casos, o bispo diocesano que acolhe a nova comunidade, que acolhe a experiência que vocês viveram, o bispo vai dizer, né? Vamos escrever. Em outros momentos, o bispo vai dizer, espere, né? Vamos viver um pouco mais, vamos amadurecer um pouco mais, tenhamos calma. Então, esse é um processo natural na vida da igreja. Todas as comunidades, institutos, congregações passaram por esta experiência. Nós estamos no caminho da igreja, nós estamos no caminho do Espírito, é o mesmo Espírito que nos move. Agora, muita atenção, porque no momento de colocar o carisma, né, no papel, muita atenção, porque o momento de transmitir para o papel, né, a realidade do carisma, vocês fundadores, sobretudo, os primeiros membros da comunidade, têm que distinguir o carisma de fundação, o carisma coletivo, de carisma próprio, que são do fundador, e dos carismas particulares dos membros da comunidade, do primeiro grupo que compõe a comunidade, não é? Porque certamente muitas coisas dizem respeito a carismas próprios do fundador, que não fazem parte do carisma de fundação. Certamente esses carismas do fundador foram essenciais, foram importantes para se determinar, para se configurar a comunidade, o desenho da comunidade, mas muita atenção na hora de transmitir para o papel aquilo que são experiências particulares daquilo que são experiências comunitárias, coletivas, tanto do fundador como dos primeiros grupos, né? O primeiro grupo, né, que fundou com você, fundador, a comunidade. Uma outra coisa que me vem ao coração de dizer, é importante distinguir estatuto de regulamento, normas internas, diretório e etc. Tá? O estatuto, ele não é um conjunto de experiências e indicações particulares. O estatuto, ele é a experiência coletiva. É a experiência coletiva. A distinção entre elementos que são essenciais e elementos que são acidentais é muito importante na hora
da confecção do estatuto. Os elementos essenciais são aqueles que tocam a natureza da comunidade, a natureza da associação. E existem aqueles elementos que são acidentais, que não tem necessidade de se colocar no estatuto, né? O horário das orações, as práticas cotidianas da comunidade, e isso nós vamos deixar para diretório, para regras internas da comunidade, mas não no estatuto. O estatuto, ele tem uma coluna vertebral e ele tem elementos essenciais que nós vamos falar aqui na nossa colocação de hoje. Bom, uma outra coisa, o estatuto aprovado numa diocese, ele não é uma carta de alforria. Explico. Se você, de uma nova comunidade, tem o estatuto e quer que ele seja aprovado por um determinado bispo diocesano, esta aprovação não lhe dá a capacidade de entrar em uma outra diocese sem a aprovação daquele bispo. Nós temos que fazer o mesmo processo. É claro, você vai poder fazer uma cópia do estatuto e reapresentá-lo para que o bispo da outra diocese onde vocês estão presentes, ele possa também fazer a aprovação do estatuto. Então, cada experiência diocesana, ela precisa da sua aprovação, tá? Em cada diocese, o bispo vai, então, aprovar o estatuto da sua comunidade, porque para nós, a eclesialidade, ela é tudo. Por isso, não entrem, né, em território fora do limite de atuação da sua associação, da sua comunidade. Vocês receberam a aprovação diocesana em uma determinada diocese para que vocês exerçam a missão e o apostolado de vocês em outra diocese, o estatuto de vocês precisa ser aprovado pelo outro bispo. E, finalizando essa introdução, o estatuto ele passa por um processo que nós chamamos de ad experimentum, que é um tempo de prova para que o estatuto ele possa caminhar, sendo aplicado na vida da comunidade, da associação. E a autoridade eclesiástica, o bispo, por exemplo, diocesano, vai determinar para vocês um tempo chamado ad experimentum. Então é normal que o bispo dê para vocês no decreto de aprovação este termo. Vocês vão passar por um período de experimentação. Vão passar por um tempo, isso pode durar 5 anos, pode durar 10 anos, a autoridade eclesiástica é quem vai determinar o período de prova para que o estatuto também ganhe, né, a sua maturidade e ele possa, da melhor forma possível, ser vivenciado por toda a comunidade. Bom, entrando no nosso tema do estatuto, eu não poderia deixar de citar, por exemplo, a carta Juvenescit Ecclesia. É uma carta do Papa Francisco, mas confeccionada pela Congregação para a Doutrina da Fé. É importante que vocês, fundadores, membros das comunidades, trabalhem esta carta, estudem esta carta, tragam a carta para os momentos formativos de vocês, porque é uma experiência onde o Papa Francisco, através da Congregação para a Doutrina da Fé, ele nos fala sobre esse bonito processo que o padre acabou de dizer a vocês, o processo de institucionalização de um carisma, o momento de comungar, não é? O dom carismático e agora a realidade hierárquica da igreja. O Papa Francisco diz que a institucionalização de um carisma é o processo de reconhecimento da sua autenticidade, da sua natureza, da sua configuração jurídica. É o processo pelo qual o carisma terá estabilidade no tempo. Então, se queremos que as nossas comunidades, que os nossos carismas dados pelo Espírito, eles tenham estabilidade no tempo, nós precisamos entrar no processo de institucionalização. Isso não é uma coisa que vai ferir o carisma. Tenham muita tranquilidade, tenham muita calma, porque nós estamos nas mãos da igreja e esse processo ele é necessário. O Papa continua dizendo que o mesmo Espírito dá para a hierarquia da igreja a capacidade de discernir os carismas autênticos, de os acolher com alegria e gratidão,
de os promover com generosidade e de os acompanhar com paternidade vigilante. Essas palavras são bonitas, são fortes, porque o mesmo Espírito que deu para você, fundador, para vocês, novas comunidades, o mesmo Espírito que deu para vocês esse carisma, é o mesmo Espírito que vai dar à igreja a capacidade de discernir, ou seja, dizer se o carisma é autêntico, acolher vocês com alegria e promover com generosidade e acompanhar com paternidade vigilante. Esse é o trabalho da igreja em face à apresentação de um carisma para aprovação dos seus estatutos. Continuando, quando um dom carismático se apresenta como um carisma originário ou fundacional, ele requer um reconhecimento específico para que a sua riqueza se articule adequadamente na comunhão eclesial e se transmita fielmente através dos tempos. Aqui surge a tarefa decisiva de discernimento que pertence à autoridade eclesiástica. Reconhecer a autenticidade do carisma não é uma tarefa sempre fácil, mas é um serviço imprescindível que os pastores devem realizar. Na realidade, os fiéis têm o direito de ser advertidos pelos pastores sobre a autenticidade dos carismas e sobre a credibilidade dos que se apresentam como seu depositários. Para tal, a autoridade deverá ser consciente da efetiva imprevisibilidade dos carismas suscitados pelo Espírito, valorizando-os de acordo com a regra da fé, tendo em vista a edificação da igreja. Trata-se de um processo que alonga no tempo e que requer etapas adequadas à sua autenticação, passando através de um discernimento sério até chegar ao reconhecimento eclesial do seu caráter genuíno. A igreja, finalizo, tem critérios para iniciar um processo de reconhecimento. E aqui você pode já confrontar a sua comunidade em relação a esses critérios: promoção da santidade dos membros, ardor pela difusão do evangelho, integralidade da fé católica, comunhão com a igreja e unidade com o bispo da diocese, complementariedade com as outras realidades carismáticas na igreja, aceitação, isso aqui é forte, aceitação nos momentos de prova no discernimento, presença de frutos espirituais e dimensão social da evangelização. Eu acredito que o momento de prova no discernimento seja o mais difícil, né, para todos, porque o nosso fundador, Padre Jonas, ele passou pela dureza de apresentar o Estatuto da Canção Nova em Roma e de ser, em muitos momentos, né, questionado, em muitos momentos não ser compreendido, ter que também rever a sua compreensão, os seus termos eclesiais, né? Padre Jonas usava algumas terminologias que não se contrastavam, né, com a realidade eclesial, por exemplo, da vida consagrada, muitos termos que são usados e são próprios da vida consagrada e que o Padre Jonas às vezes colocava no nosso estatuto, e ele teve, né, que rever essas realidades para que o estatuto fosse aprovado. Então, muita paciência e aceitação nos momentos de prova, porque esse é um critério justamente que a igreja coloca para dizer que esse carisma é autêntico. Eu não falei isso aqui à toa, e eu não estou tirando da minha cabeça. Isso está no texto da Juvenescit Ecclesia, porque a igreja vai perceber se a comunidade, se os fundadores têm também um coração dócil no momento de prova para que o estatuto seja aprovado. Carisma e instituição são elementos da mesma igreja. O Papa finaliza dizendo: não existe a igreja do Espírito separada da igreja institucional. A mesma igreja do Espírito é a igreja institucional. Então, muita atenção para a gente não demonizar o momento da aprovação dos estatutos, pelos momentos de incompreensão que vocês viverem, pelas dificuldades que vocês enfrentarem, porque faz parte.
A mesma igreja do Espírito é a mesma igreja institucional. Daqui, eu passo só para o comentário de um artigo do padre Gianfranco Ghirlanda. Na verdade, hoje ele é cardeal da igreja. Padre Ghirlanda, ele é cardeal, ele atuou por muitos e muitos anos como docente na Universidade Gregoriana. Inclusive, quando eu fiz o meu mestrado em Roma, eu tive a oportunidade e a graça de ter aulas com o padre Ghirlanda, então padre Ghirlanda, e digo a vocês, da atualidade, é um dos maiores, eu diria o maior escritor sobre a temática das novas comunidades, das associações de fiéis dentro da igreja hoje em relação à canonística. Ele é uma grande expressão, vale a pena vocês lerem tudo que for artigo do padre Gianfranco Ghirlanda, porque é uma pessoa especial para a igreja, é uma pessoa especial para a história da Canção Nova, para a aprovação do Estatuto da Comunidade Canção Nova, é alguém que me acompanhou muito de perto também quando eu fiz o doutorado, então vale a pena. E o padre Ghirlanda, ele tem um artigo que se chama A Coessencialidade dos Dons Hierárquicos e Carismáticos. Padre Ghirlanda diz que a igreja, além de uma comunhão operada pela graça do Espírito Santo, é uma sociedade organizada. Essa palavra é importante dentro do nosso tema, porque quando a gente fala de estatuto, nós estamos falando de organização da estrutura da comunidade. Padre Ghirlanda reforça isso. A comunhão operada pela graça do Espírito Santo é também uma sociedade organizada, com um ordenamento jurídico originário e autêntico. Segundo o texto da Lumen Gentium, a igreja ela é de instituição divina, não apenas na sua dimensão invisível, quando fala dos carismas, mas também naquela visível. No processo de institucionalização, a igreja ela é de instituição divina. Então, o processo de institucionalização de um carisma, nós estamos dizendo que ele é divino. Ele passa por esta experiência de um dom do Espírito Santo e um dom peculiar que se chama discernimento, que os pastores da igreja, os bispos diocesanos e também a Cúria Romana vai fazer com os nossos estatutos. De um modo geral, por institucionalização, se entende o conjunto das relações intersubjetivas reguladas por normas de conduta para o exercício dos direitos e o cumprimento dos deveres contidos nas relações entre os membros de uma comunidade. Como é que nós vamos regular a relação dos membros de uma comunidade? Como que nós vamos regular os direitos e deveres, as obrigações que cada membro tem para com a comunidade? No processo de institucionalização do carisma, que passa pela confecção do estatuto. Padre Ghirlanda ressalta que o direito, ele é uma experiência conatural do homem. O direito é uma experiência conatural do homem. Por quê? Os sujeitos que vivem um carisma, o padre diz, podem... Só uma pausa para tomar água. Padre Ghirlanda diz, os membros que compõem o carisma são sujeitos livres, e eles podem errar, eles podem usar mal suas liberdades. Por isso que o direito, ele serve à autoridade eclesiástica, vai precisar intervir, colocando normas, não apenas na esfera interna moral, mas no âmbito externo canônico, né? Fixação, por exemplo, de leis trabalhistas, obrigações da associação para com cada membro, né? Não se assuste você, que nós já tivemos na comunidade pessoas que saíram da comunidade, estou falando da Canção Nova, e que depois processaram a Canção Nova requerendo direito pelas horas de adoração que fizeram, tá? Acredite você que pessoas já fizeram esse tipo de processo contra a Canção Nova. Então, o padre Ghirlanda está ressaltando isso. Os membros que compõem uma comunidade são pessoas falhas, são pessoas que podem usar mal suas liberdades. Por isso é preciso a norma, por isso é preciso normatizar para que todo o conjunto
né, possa caminhar bem e cada um respeitando o limite, né, imposto pelo Estatuto. O padre Guirlanda diz que a institucionalização canônica se dá para que o carisma se perpetue em sua pureza originária no tempo e no espaço. Finalizando essa primeira parte, eu tomei a liberdade também de partilhar com vocês uma pequena reflexão que eu trabalhei na minha tese doutoral. A minha tese doutoral ela é intitulada da complementariedade dos estados de vida nas novas comunidades, nas agregações de fiéis. Esse é o tema da minha tese. E dentro da tese, eu trabalhei um tópico justamente a complementariedade nos estatutos, a importância na hora da confecção de um estatuto de se observar todas as categorias de fiéis que estão presentes no movimento, na comunidade, para que todos os grupos sejam contemplados no estatuto canônico. O destaque da complementariedade justamente diz respeito à configuração de cada estado de vida presente na associação. Eu vou aqui fazer agora uma aula, né, porque é importante nós lembrarmos que estados de vida na igreja, né, são três estados de vida que nós temos na igreja. O estado laical, o estado clerical e o estado da vida consagrada. Tá? Que fique bem claro, quando o direito canônico fala de estado de vida, né, nós estamos falando de 3 estados de vida: laical, clerical e o estado de vida da vida consagrada. Tá? Gravem isso, porque na hora da confecção do estatuto, a gente tem, às vezes, a força de expressão dizer nós temos vários estados de vida, né? Muitos estados de vida. A igreja só tem 3, tá? Então a gente ou tem 2 ou tem 3. Se na sua nova comunidade tem todos os estados de vida, quer dizer que nela tem leigo, nela tem padre e nela tem freira, ou pessoas da vida consagrada. Tá? Se a sua nova comunidade não tem nela freiras, pessoas da vida consagrada tradicional, a sua comunidade tem 2 estados de vida. Tem o estado de vida laical e tem o estado de vida clerical. Isso é importante porque a distinção ela é imprescindível. Agora, padre, mas e as outras classificações? Aí nós entramos na distinção entre condições de vida, tá? Grave isso. Estados de vida são 3 na igreja. Condições de vida, aí nós podemos ter várias. Justamente, nós podemos ter no estado de vida laical, né, a gente pode ter solteiro, a gente pode ter casado, a gente pode ter viúvos, a gente pode ter leigos que assumem, por exemplo, o celibato pelo reino dos céus, numa consagração peculiar que as novas comunidades têm, eu sei, a Canção Nova tem. Então a gente pode ter a variação dessas condições de vida dentro do estado laical. Nós podemos ter diáconos, nós podemos ter padres, nós podemos ter bispos, né? Os focolares têm bispos. Então, tem novas comunidades que podem ter na sua configuração bispos. Então, a gente tem que distinguir estado de vida de condições de vida ou categorias de fiéis. Olhe para a sua comunidade e veja como está configurada a sua comunidade. Espero que tenha sido esclarecedor isso. Vamos lá. Para os leigos chamados ao matrimônio, o estatuto precisará prever a formação específica ao carisma e o itinerário formativo próprio para esse estado de vida, não devendo ser descuidados aqueles elementos essenciais, por exemplo, que preparam os jovens para o consentimento matrimonial livre e responsável. Como um casal deverá viver o próprio estado de vida à luz dos conselhos evangélicos, fortemente incentivado nas realidades agregativas. Eu sei que uma atenção especial precisam os casais. Certamente na sua comunidade tenham pessoas do estado de vida laical na condição matrimonial. Então, no estatuto, vocês vão ter que descrever pontos muito importantes da vida matrimonial dentro da comunidade. O itinerário formativo desses jovens que se preparam para o matrimônio, a forma de sustento dessas famílias, não é? Como que elas vão viver, por exemplo, o Conselho Evangélico da Pobreza. Para nós, Canção Nova, a Santa Sé não permite que os casais doem bens para a comunidade.
O casal recebeu uma herança familiar. A família não pode doar para a comunidade, para a nossa associação, esse bem. Por quê? Porque eles salvaguardam o direito dos filhos a terem uma herança, a terem uma estabilidade, né? Então, o argumento que eles nos apresentaram foi esse, que as famílias não possam fazer doação dos seus bens para a associação. Então, essas questões, elas são muito importantes. E eu friso isso porque, acompanhando os congressos, os convênios que eu participei em Roma, eles batiam muito nessa tecla em relação à presença dos casais, o cuidado, a intervenção, às vezes, da comunidade na educação dos filhos, não é, que é uma obrigação do casal, a educação dos filhos, sustento dos filhos, o cuidado na hora de se fazerem, aqui na Canção Nova a gente chama de remanejamentos, né? As transferências entre missões, o cuidado de consultar a família, ver a situação familiar, para que não se cause um transtorno, não é, na vida do casal, na vida dos filhos. Então, a Santa Sé, ela insistiu bastante nessa temática, e é importante que a gente dê uma atenção peculiar na hora da confecção do estatuto. Para os solteiros, né, os membros que ainda não realizaram o próprio estado de vida, que por razões de discernimento pessoal ou impossibilidade de concretizá-los ao interno da comunidade, o estatuto deve também ter uma atenção a esses membros. Os leigos celibatários, ou seja, aqueles que assumem com alguma forma de compromisso o celibato, devem prever a natureza dessa forma de consagração. O estatuto deve dizer qual é a natureza desse compromisso que esses celibatários fazem, bem como a cessação desse compromisso. Uma vez que essa pessoa, por exemplo, sai da comunidade, cessam os compromissos, isso tem que ser explicitado no estatuto. A demissão, né, desses membros ou o abandono da associação, tudo isso precisa ser previsto. Os fiéis na vida consagrada, por exemplo, os focolares, eles têm no estatuto deles a presença de pessoas da vida consagrada, que pertencem a outros institutos, mas que participam de alguma forma do carisma dos focolares. É interessante isso. Então, precisa também, se a comunidade tem esta abertura e tem pessoas que simpatizam com o carisma e que pertencem a institutos de vida consagrada, institutos religiosos, o estatuto precisa prever a participação dessas pessoas. E, finalmente, os clérigos, né? Porque o estatuto vai ter que ter uma atenção especial a esses membros de novas comunidades, por exemplo, se esses clérigos vão depender de um bispo benévolo para incardinar, o estatuto tem que prever isso, os acordos que são feitos com os bispos diocesanos para que o membro possa ser incardinado naquela diocese, então o estatuto também vai ter que ter um cuidado especial com este estado de vida, que é o estado clerical, né? Sobretudo se tem diáconos permanentes que têm serviço numa diocese, mas participam da comunidade. Está previsto também a forma de compromisso deles. Na Canção Nova, a gente tem a forma de vida, que é núcleo, que a gente chama, e o segundo elo, que é uma forma diferente de participar do mesmo carisma, com compromissos diferentes, no sentido de atuação apostólica. Então, isso também é interessante distinguir, tá bom? Bom, passando agora para o nosso tema de estatuto, rapidamente eu preciso fazer uma distinção entre a associação pública e uma associação privada, porque quando você for confeccionar o estatuto, é importante porque isso aqui vai dizer da natureza da sua associação, se ela é pública ou se ela é privada. Então, rapidamente, vamos ver, a associação pública, elas são aquelas criadas pela vontade decisória da autoridade eclesiástica, a qual adere de um modo particular, age em nome da igreja. Ou seja, a associação pública, ela é criada pela autoridade eclesiástica, ela não parte da vontade dos fiéis. Eu vou dar um exemplo. O bispo na diocese, ele quer criar uma associação para o ensinamento doutrinal na sua diocese. Ele cria uma associação para a difusão da doutrina católica. É uma associação pública, porque partiu da autoridade eclesiástica.
ele cria uma associação ligada à devoção eucarística na sua diocese. Tem grupos que se reúnem para fazer adoração, adorações 24 horas, e ele percebeu que aquilo é um bem espiritual para a diocese dele, ele vai lá e cria uma associação do culto eucarístico permanente na diocese. É uma associação pública, porque a iniciativa é do bispo. Diferentemente, a associação privada são aquelas que surgem por iniciativa dos fiéis, sejam eles leigos, clérigos ou religiosos. É governada por estes, pelos leigos, pelos clérigos ou religiosos, segundo um estatuto próprio, estando em relação com a autoridade eclesiástica, que pode conferir-lhes também a personalidade jurídica. Personalidade jurídica é um conjunto, aqui o exemplo de uma associação, um conjunto de pessoas, e a igreja dá a esse conjunto de pessoas a capacidade de agir em nome dela, de atuar em nome dela, porque a finalidade daquele grupo está intimamente ligado com a finalidade da igreja. Então, a personalidade jurídica é transformar aquele grupo, aquele coletivo, num único sujeito unitário. É fazer com que todo aquele grupo ele seja a expressão única de uma realidade, e não de individuais. Isso que a gente chama de personalidade jurídica na igreja. E este sujeito unitário, ele vai ter direitos e deveres, né? Então, quando a autoridade eclesiástica reconhece um estatuto, ela pode dar, inclusive, a personalidade jurídica, porque aquele ente que foi criado vai estar alinhado com as finalidades da igreja. Então, rapidamente, a distinção é essa. Associação pública, a iniciativa é do bispo, é da autoridade eclesiástica. A associação privada, ela é iniciativa dos fiéis, iniciativa do grupo. Muita atenção, porque isso vai tocar quando você for definir a natureza da sua associação de fiéis. Por que eu estou dizendo associação de fiéis? Porque as associações de fiéis, você pode depois estudar no Código de Direito Canônico, a partir do cânon 298, aí, Sentaciano, se eu não me engano, a partir do cânon 298, o Código, ele elenca as associações de fiéis. Hoje, na igreja, para os movimentos eclesiais, para as novas comunidades, é a configuração canônica que mais se aproxima, que mais contempla todas as realidades presentes em uma nova comunidade. Se você, por exemplo, fundador, fundadora, né, percebe talvez que o seu grupo ele é homogêneo, ele só tem pessoas celibatárias, você pode, talvez, quem sabe, encaminhar a sua comunidade para aprovação junto à vida religiosa, um instituto religioso, e não uma associação de fiéis. Mas, para nós, como Canção Nova, que temos clérigos, temos leigos em diversas condições de vida, temos uma configuração diversificada, a associação foi o ente canônico que mais nos ajudou a contemplar toda a realidade complexa da comunidade Canção Nova. Então, eu acredito que também, para vocês, esse seja o caminho mais fácil, o caminho mais interessante a ser seguido, que é de uma associação, por exemplo, privada de fiéis, porque a iniciativa é dos fiéis. Vamos lá. O conceito de estatuto. É importante a gente destacar isso, porque os estatutos, eles são normas que regulam e organizam de forma estável a vida de uma associação. Isso está presente no cânon 304. Tá? Vocês podem anotar aí, cânon 304, ele fala sobre os estatutos, que as associações tenham um estatuto. Desculpa a pausa para a água. Os estatutos determinam a identidade jurídica de uma associação. Eles respondem à exigência de estabilidade organizativa. Lembra que eu falei no começo? Processo de institucionalização? Então, é o estatuto que entra agora nesse processo de institucionalização como uma exigência para a estabilidade organizativa. Então, qual é o primeiro passo da sua nova comunidade para esse processo de institucionalização?
confecção dos estatutos. Aqui, tarefa para os fundadores das novas comunidades, para os primeiros grupos que começaram com o fundador, com a fundadora, com os fundadores, sentar para rezar, para colher de Deus e colocar no papel. O primeiro passo é esse, é o estatuto. Os estatutos são normas que derivam da autonomia dos entes e que disciplinam o desenvolvimento da vida jurídica desse ente, que nós estamos tratando aqui, no caso, são as associações, né? O estatuto é um recurso, como eu falei, habitual, que os grupos associativos vão buscando para reconhecer as inspirações de Deus. Os estatutos estão sempre em conformidade com o direito universal, sempre. Exemplo, o estudo dos seminaristas, né? Nós temos uma nova comunidade, mas o Espírito Santo nos falou que os seminaristas vão fazer seminário, mas é de vida no Espírito, não é seminário de filosofia e teologia. Isso não existe, não tem como. Porque se você tem uma vocação sacerdotal dentro da sua nova comunidade, tem um direito universal que está acima da comunidade, que está acima da inspiração, que é o quê? Filosofia e teologia. Não tem como escapar disso. Nós temos que estudar filosofia e teologia, porque a igreja, o direito universal, prevê para os candidatos às ordens sacras esse itinerário formativo. Então não deixe o pobre coitado do seminarista solto de qualquer maneira, mas leve a sério a vocação desse irmão e preveja também no estatuto, né, esse itinerário formativo para, por exemplo, os sacramentos que vão receber o sacramento da ordem, né? O confessor dos membros da comunidade. Os membros da minha comunidade só pode confessar com o padre da comunidade. Não, aí você está acima do direito universal, porque o fiel ele tem a liberdade de escolher o seu confessor. Você não pode colocar no estatuto que o fiel da sua comunidade, o membro é obrigado a confessar com o padre da comunidade, do carisma. Não. O direito universal está acima do direito particular aqui, que é, no caso, o estatuto, tá? Como eu falei do exemplo dos casais, né? Está no estatuto que o nosso voto de pobreza, todos os casais têm que doar os seus bens para a comunidade. Se a Santa Sé te der essa permissão, você pode tentar. Nós não conseguimos, então você pode tentar. Não dá para a gente colocar o estatuto acima do direito universal, tá? Então, outra tarefa para os fundadores, quando for sentar para escrever os estatutos, olhando para o panorama da sua comunidade, vá consultar o direito canônico. Olhe lá como que a igreja cuida da vocação de padre, como que cuida da vocação matrimonial. E aqui eu lembro que o padre Guirlanda falou para mim uma vez assim: vocês interessantes das novas comunidades querem ter todos os estados de vida, né, da igreja, querem ter as vocações, mas às vezes vocês não sabem cuidar das vocações do mesmo jeito que a igreja cuida delas, né? E isso é sério, porque se nós queremos ter padre nas nossas novas comunidades, a gente tem que cuidar deles do jeito que a igreja cuida. Se a gente quer ter o casal, a gente tem que dar a formação como a igreja também forma esses casais. Então é importante a gente ter isso em mente. No nosso caso, o acordo que dá início à vida da associação se forma através do estatuto, o qual constitui o ato fundamental no qual devem ser inseridos todos os elementos estruturais da associação. O estatuto que cada associação deve ter, ele é distinto do ato constitutivo da associação. O ato emitido pela autoridade eclesiástica competente, no caso, uma associação pública, ou da vontade dos fiéis, no caso de uma associação privada. Então, o ato fundante da comunidade, ele é distinto do momento do ato da confecção do estatuto. Por isso que o padre falou, não pode passar muito tempo. Vocês não podem demorar muito tempo para poder fazer a confecção do estatuto. Eu não me recordo quem foi que advertiu o padre Jonas para que ele sentasse e escrevesse, mas tem alguma autoridade da igreja que disse para ele, né? Sente e escreva os estatutos da comunidade. E o padre Jonas tirou os seus dias de retiro na nossa casa em Queluz e fez a confecção dos estatutos, né? Na fragilidade dele com a terminologia, mas ele se aventurou e escreveu as nossas primeiras regras de vida. Bom, agora, a última parte do nosso simpósio dessa noite, eu queria entrar no conteúdo dos estatutos, tá? Se você está acompanhando aí, tome nota, porque são elementos importantes sobre o conteúdo dos estatutos de uma associação, que a sua associação precisa ter, tá? Vamos lá. O conteúdo, o primeiro deles, a natureza
a natureza da sua associação. E aqui eu retorno com o que eu falei. Ela é pública ou ela é privada? Importante você determinar isso. Ela é internacional ou ela é nacional? Ela é diocesana ou talvez ela seja só paroquial? É importante você delimitar a natureza da sua associação, da sua comunidade. Mediante essa definição, se poderá saber se ela será reconhecida, né, se for privada, ou se ela vai ser criada, se ela for pública. Atenção para a distinção de duas palavrinhas aqui que eu quero falar com vocês. Anício e recognício. O que eu explico? Agnício é admitir. O bispo diz, tá bom, tem aquela comunidade da minha diocese. Isso é agnício. Ou seja, ele reconhece. Ele reconhece, não. Ele admite que tem. Agora, o recognício, ele reconhece e aprova os estatutos daquela comunidade. Nós somos aprovados pelo bispo. É? Cadê o decreto? Porque o reconhecimento diocesano é um decreto e precisa ser escrito, não é? Porque as palavras voam e a escrita permanece. Então, você tem o reconhecimento diocesano da sua comunidade? Tenho. Então, peça ao bispo o decreto de reconhecimento. Porque senão, a gente corre o risco, né? Admitir não é a mesma coisa que reconhecer. Tá? Decreto de reconhecimento é um ato formal por escrito. Senão vocês podem passar aí muito tempo, estão só admitidos, mas não são reconhecidos. Eu estava acompanhando um movimento eclesial aí, e aí eu fui pedir para a fundadora, me dê o decreto, vocês são reconhecidos? Somos reconhecidos, então me dá o decreto aí. Foi procurar, não tinha. O bispo só estava dando os parabéns para aquele movimento pela atuação que ele tinha na diocese. Não tem parabéns, tem que ser decreto de reconhecimento. Bispo tal, decreto, foi reconhecido o estatuto dessa comunidade, tal dia, tem sede neste lugar, então é importante a gente ter bem claro isso, tá? A natureza da comunidade, privada ou pública, e se ela tem reconhecimento diocesano. Depois, o nome da sua comunidade, o nome da sua associação. A associação precisa ter um nome que a identifique e a distinga das outras. Atenção, com nomes, por exemplo, em português, mas que existe também esse nome em outra língua. Eu vou dar aqui um exemplo, né, sobretudo se a comunidade ela tem casas no exterior, se tem caráter internacional. A nossa comunidade, querida Obra de Maria, ela teve que mudar o seu nome, porque Obra de Maria na Itália são os focolares, eles chamam Ópera de Maria, então não podia colocar o mesmo nome, mesmo sendo de uma outra língua, mesmo sendo no italiano, mas a correspondência em português era a mesma. Então atenção com o nome, porque a gente precisa se atentar se não tem uma outra comunidade já reconhecida na igreja com esse nome, né? Quando a gente vai preparar, né, Tassiana, a nossa tese de mestrado, doutorado, a gente tem que ver se já tem esse título, né? A gente faz uma pesquisa para ver se já tem esse tema repetido, porque não pode, a faculdade não vai admitir se tiver o mesmo tema. Então, importante o nome, que o nome tenha ligação com uma das finalidades a que se propõe a comunidade. O que a sua comunidade se propõe? Qual é a finalidade dela? Então, a partir da finalidade dela, você vai também extrair o nome da sua comunidade para ter essa ligação. O nome também, ele precisa ser adaptado ao tempo e ao lugar. É muito interessante isso. Imagine você fundar a comunidade dos Cavaleiros do Senhor, né? Em pleno século XXI, aí é um pouco complicado, a gente está voltando alguns anos atrás, né? A comunidade medieval dos Defensores da Fé. Nós estamos no século XXI, então adeque também o nome da sua comunidade, tendo em vista o tempo e o lugar onde nós estamos. Cultura, né, brasileira, nós estamos em território brasileiro, nós estamos numa expressão de fé, porque às vezes a comunidade batiza com um nome que as pessoas têm até medo de pronunciar. Então atenção na hora da definição do nome da comunidade. Outro elemento é a sede. A sede, geralmente, é onde está o domicílio jurídico, né, da associação. Aonde que chega a carta para a comunidade? Qual é o endereço que vocês colocam, o endereço civil, onde vocês recebem as correspondências, o lugar onde vocês fazem as reuniões, onde está a secretaria, o arquivo da comunidade. Então, a sede ela tem essa ligação
com o domicílio jurídico da associação. Comunidade tal, associação privada de fiéis com sede à rua tal, 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 na cidade tal. Tem que ser isso, né? Então, são coisas bem específicas, bem claras. A partir da sede, nós temos a índole da comunidade. A índole. O que é índole, padre? A índole é se ela vai ser laical, se ela vai ser clerical ou se ela vai ser mista. Dentro da sua comunidade só tem leigos, não tem padre, ela pode ter uma índole laical. Ela tem só padre, ela pode ter a índole clerical. Agora, ela tem os dois, estado de vida laical e clerical, ela pode ser mista. Então, a índole da comunidade, da associação, ela precisa ter isso claro. Se ela, por exemplo, envolve os 3 estados de vida, que maravilha, se até religiosos podem fazer parte da sua comunidade, ela vai ser mista. Então, isso toca a índole da comunidade. O estatuto deve regular a condição dos membros, como falamos antes. Tem associação que vai ter só um estado de vida. Em base à finalidade, a associação pode prever diversas formas de envolvimento dos membros, ou a própria constituição dos membros. Eu falei para vocês, a Canção Nova, ela tem 2 modos de pertença. Ela tem o núcleo e ela tem o segundo elo. A gente chamou por muito tempo de aliança também. Vocês normalmente usam essas expressões comunidade de vida e comunidade de aliança. Isso também precisa estar presente na índole. Quando vocês forem definir, é comunidade mista, ela tem leigos, ela tem clérigos, e ela também pode ter pessoas que se dedicam a tempo integral, mas tem pessoas que talvez dedicam parte do seu tempo, né? E não são do núcleo da comunidade, não são a tempo integral na comunidade. Podem também ser previstos alguns requisitos que vocês têm para fazer parte da associação. Por exemplo, só tem homem, ou só tem mulher, né? Tem essa realidade também. A nacionalidade, é só brasileiro, ou pode estar aberto também a vocações do exterior. Deve-se prever também o procedimento de admissão dos membros, demissão dos membros, direitos e deveres em base ao estado de vida que pertencem, direito dos membros a compor a Assembleia Geral, o Conselho Geral, tudo isso dentro da índole da comunidade. A partir da índole, depois, tem que ter no estatuto, eu estou aqui dizendo mais ou menos numa ordem, tá? Normas sobre o itinerário formativo. Como é que a comunidade, ela estrutura o seu itinerário formativo? Quais são as etapas que os membros percorrem até se tornarem de direito na comunidade? E aqui eu uso um termo chamado pleno iure, que é um termo muito comum usado agora em relação às associações, para falar, por exemplo, de membros que são definitivos na comunidade. Membros que já pertencem, né, por direito à comunidade, a gente chama de pleno iure, tá? Ou seja, esse membro tem todos os direitos e tem todos os deveres, ele é membro efetivo da comunidade. Qual a duração de cada etapa formativa? Atenção aqui para a terminologia que vocês vão usar. A Canção Nova adotou a terminologia de candidatos que vão fazer um processo de discernimento vocacional, pré-discipulado, discipulado, isso um ano de discipulado, a pré-discipulado pode aprofundar um pouco mais, sendo até 2 anos, pré-discipulado, discipulado, juniorato e temporário, não é? 3 anos de temporário. Um percurso mais ou menos entre 7 e 8 anos, né? De percurso formativo até se tornar definitivo, que é o membro pleno iure. Então, é importante vocês destacarem as etapas formativas e cuidado com a nomenclatura que vocês vão usar, por quê? Para não se confundir com a vida consagrada, né? Aí vão usar terminologias que são próprias da vida consagrada, pode dar um pouquinho de confusão, usar noviciado, muita atenção com isso, porque a Santa Sé é bem criteriosa em relação a isso. Depois, normas sobre os direitos e obrigações de membros pertencentes a Instituto de Vida Consagrada e clérigos. Não sei se você tem na sua comunidade pessoas que pertencem a um Instituto de Vida Consagrada. Eu não sei se você sabia que uma pessoa que pertence a um Instituto de Vida Consagrada, ela pode se associar a uma associação.
tá? Isso o Código de Direito prevê. Tem um religioso que simpatizou com o carisma da comunidade de vocês e agora ele quer fazer parte. Isso é possível. O superior desse membro desse instituto religioso pode falar com o superior da sua comunidade, se é você, né, presidente, moderador, né, conselheiro, para que seja feito um acordo e essa pessoa possa também fazer a experiência daquele carisma. Isso é possível. Então, se você tem na sua comunidade essa experiência, você pode até prever no estatuto como que essas pessoas elas vão regular a própria vida com as obrigações, lembrando que ela tem obrigações próprias do seu instituto, né? Ela não vai sair da sua casa religiosa, porque ela tem obrigação de vida comunitária, ela não vai sair para poder morar na sua comunidade. Talvez ela vai pertencer ao que a gente chama de aliança, por exemplo. É possível. Então, prever essas questões relacionadas a pessoas da vida consagrada e também de clérigos. Porque quais são os acordos, né, entre um bispo, por exemplo, e a comunidade de vocês? Esse clérigo vai ser encardinado onde? Ele vai ser dedicado integralmente para a comunidade? Ele vai estar a serviço da diocese e o tempo, talvez, que ele tiver livre, ele vai estar na comunidade? É importante também prever as atividades dos clérigos nas novas comunidades. Depois, não é o caso, eu, pelo menos aqui no Brasil, não conheço, mas, por exemplo, o caso dos focolares, que tem pessoas que não são católicas e são membros dos focolares. Inclusive, fazem experiência de vida comunitária com os focolarinos. Então, não sei se é o caso nosso aqui no Brasil, de alguma comunidade que tenha, né, membros não católicos na sua experiência comunitária, vocês podem também regular nos estatutos. Vai ser uma linda experiência, né, de comunhão. Depois, a finalidade da sua comunidade, da sua associação. Qual é a finalidade dela? É oração? É apostolado? É misto? Tem apostolado e tem oração? É incremento da fé? É doutrina? Qual é o específico da finalidade? Os membros vão se dedicar a que tipo de atividade? O que a comunidade tem como finalidade? Vocês têm que definir isso no estatuto. Depois, a espiritualidade. Qual é o modo concreto dos membros de se colocar em relação com Deus e com os irmãos? Tá? O caminho da espiritualidade, ele precisa ser também fixado no estatuto. Qual é a forma dos membros entrarem em comunhão com o Cristo? Qual o mistério da vida de Cristo que os membros são chamados a contemplar e a encarnar? É mais no aspecto da adoração eucarística, né? É ligado mais à contemplação, à meditação da palavra, lexio divina. Então, a espiritualidade é o modo como aquele membro participa do mistério da vida de Cristo. Qual é a configuração da espiritualidade da sua comunidade? Vocês têm também que definir no estatuto essa expressão de espiritualidade. Depois, um outro elemento muito importante é a estrutura de governo, que também vai ter um capítulo especial no seu estatuto para falar da estrutura de governo. E eu quero já também dar mais uma tarefa aos fundadores, tá? E também para os membros que iniciaram a comunidade, ou você que está acompanhando e trabalha na formação da sua comunidade, a ler o decreto do Papa Francisco. Foi ano retrasado, gente, só me lembra. 2021, em setembro de 2021, entrou em vigor um decreto sobre o serviço de autoridade nas novas comunidades. Depois você pode, a gente pode até procurar o link e disponibilizar amanhã para vocês. É um decreto que o Papa Francisco pediu que fosse aplicado nas comunidades. Ah, padre, mas é só para a comunidade que já tem reconhecimento pontifício. Não, não, não. Vale lembrar que esse decreto já precisa ser aplicado para comunidades que estão procurando reconhecimento diocesano também, porque os bispos já têm em mão o decreto e eles já sabem o que a Santa Sé está pedindo em relação à autoridade dentro das novas comunidades, sobretudo em relação a mandatos, tempo de mandatos e reeleição, tá? Eu vou comentar rapidamente isso. Então, a estrutura de governo. A estrutura de governo, quais órgãos de governo e quais as funções diretivas a associação deverá ter? O direito já regulamenta as funções do presidente, do capelão,
né, o assistente eclesiástico nas associações públicas, mas ela dá o direito e a liberdade de escolha para as associações privadas. Então, você vai ter que escrever no seu estatuto qual é a estrutura de governo que vocês têm. Assembleia Geral, vamos começar do órgão máximo de governo. A Assembleia Geral, definição dela, o que que ela é? A Assembleia Geral, o que que ela é na nossa comunidade? O número determinado de membros dessa Assembleia pelo tamanho da associação. A Canção Nova, ela tem 88 membros da Assembleia, que são eleitos, mais o Conselho Geral, que são 9 membros. 10 membros, ou seja, a Canção Nova tem 98 membros que compõem a sua Assembleia Geral, por determinação do dicastério para os leigos, a família e a vida. Então, você vai ter em base o número de membros que a sua comunidade tem, para você fazer um cálculo de quantos membros vão fazer parte da Assembleia Geral. Se ela vai ter reuniões ordinárias, se é previsto reuniões extraordinárias, ela vai se reunir uma vez por ano, a cada 2 anos, você vai colocar isso no estatuto, não é? As competências da Assembleia Geral, o que que a Assembleia Geral faz, não é? A nossa Assembleia Geral, ela trabalha a reforma dos estatutos, ela que dá, é o órgão legislativo da comunidade, falando uma linguagem mais fácil, a Assembleia Geral é o órgão legislativo de uma associação. É ela que vai dar as diretrizes para a comunidade, as coisas mais importantes da comunidade, ela que vai discutir os temas pertinentes da vida da associação, o que que precisa ser feito, o que que precisa ser melhorado. A Assembleia Geral dá, não é, as diretrizes, o norte para a comunidade. Importante a gente ter isso. Depois da Assembleia, vem o presidente. Né? Talvez vocês chamem de moderador, não sei qual é, coordenador da comunidade, o nome que você der, mas é a pessoa que vai assumir a presidência do Conselho Geral. Tem o presidente e Conselho Geral. O presidente, quem é que pode ser presidente? Você vai ter que determinar no estatuto. É quem tem, sei lá, 10 anos de comunidade? É quem tem 15 anos de comunidade? Você vai ter que determinar isso no seu estatuto. Quais as competências do presidente? O que que ele pode fazer? Quais são os critérios de colegialidade que estão presentes dentro da sua associação? O que é critério de colegialidade, padre? Por exemplo, você vai ter que determinar no seu estatuto, o presidente, para ele fazer tal ato, ele precisa ouvir o seu conselho. Para ele determinar alguma coisa, ele precisa do consentimento do seu conselho. Isso é importante você determinar no estatuto, para que o presidente, não é que ele seja vigiado, mas o presidente, ele governe com o seu conselho, ele governe com a participação do seu conselho. Para isso que existe conselho, né? E esse caráter colegial, ele é importante. Então, Assembleia Geral, presidente e depois Conselho Geral. O Conselho Geral, ou Conselho Diretivo, não sei como você vai chamar, ou órgão central de governo da sua comunidade, é o poder executivo da associação. Se a Assembleia Geral é o poder legislativo, o Conselho é o poder executivo. Você vai colocar no estatuto o número de membros do conselho, quais são as funções. Depois do presidente, nós temos secretário-geral, nós temos econômico, nós temos formador-geral, nós temos o responsável dos clérigos, eu estou falando aqui da nossa realidade, né? Nós temos funções dentro do nosso Conselho Geral, para que você tenha uma ideia, por exemplo. A gente tem o presidente, que hoje é o padre Wagner Ferreira, tem o vice-presidente, que sou eu, tem secretária-geral, formadora-geral, econômico, responsável, encarregado dos clérigos, encarregado dos celibatários, encarregado dos casais e 2 conselheiros gerais, né, que nós estamos trabalhando na reforma estatutária para que atendam também necessidades próprias do nosso carisma, que é a missão e a comunicação. Então, a gente dividiu essas funções dentro do Conselho Geral. Você vai perceber a necessidade da sua comunidade. Estou só dando um exemplo, mas você vai perceber a necessidade da sua comunidade e ver justamente se o seu conselho vai ser formado de 5 pessoas, né, de 7. Por que eu falei número ímpar? Porque é importante que seja número ímpar, porque na hora de tomar uma decisão, o presidente não pode dar o seu voto, né? Ele tem que esperar o que o conselho dele decide, né? Um exemplo,
Para que o presidente, sei lá, abra uma casa de missão, uma frente de missão da sua comunidade numa diocese, ele tem que ter o consentimento do conselho. Ele está reunido, né, com o seu conselho e ele vai esperar a decisão do seu conselho. Por isso, se você tiver 5 membros no conselho, você vai ter uma decisão. O conselho aprovou, com 3 votos a 2, abrir aquela frente de missão. O presidente pode abrir a frente de missão, porque ele já tem o consentimento do seu conselho. Então, é importante também pensar no número de membros, justamente para esse aspecto de decisão. Assembleia Geral, presidente ou moderador, e Conselho Geral. Esses são os órgãos da estrutura de governo de uma comunidade, de uma associação de fiéis. Talvez a sua tenha esses elementos que o padre falou e seja importante, então, já começar a definir, tá? Quem pode ocupar esse cargo? Importante, vale lembrar, né, Tassiana, que o decreto, inclusive, ele determinou que uma pessoa só pode ficar 2 mandatos num cargo do conselho. Né? Dois mandatos consecutivos num cargo, de 5 anos cada mandato. Então, vamos falar, o fulano de tal foi eleito secretário-geral. E aí, ele na outra eleição, ele foi reeleito, ele pode ficar mais 5 anos, 10 anos. Passados os 10 anos, ele não pode mais ser eleito para nenhum cargo dentro do Conselho Geral. A exceção é se ele for eleito presidente. Aí ele pode, imediatamente, terminados os 10 anos, ser eleito presidente. Se não, ele tem que ficar um mandato fora de 5 anos para depois voltar. Isso já é norma da Santa Sé. O presidente também, por sua vez, ele só pode ficar 2 mandatos. O presidente pode ser eleito para 5 anos, depois ser reeleito para mais 5 anos. Totalizando os 10 anos, ele não pode mais ser reeleito para presidente. E para outro cargo no conselho? Pode, mas ele tem que ficar 2 mandatos fora. Ele tem que ficar 10 anos fora do conselho e depois ele pode voltar para ser secretário, formador geral, ecônomo. Então, as normas, elas são bem específicas, vale a pena vocês lerem esse decreto de 2021, não é? Onde o Papa... A Maria Marta está dizendo que já enviou para a Lucimar, então ela vai encaminhar para vocês também, para que vocês tenham conhecimento de como o Papa agora determinou o governo nas associações de fiéis nas novas comunidades. Vamos lá que a gente tem que terminar o nosso tema de hoje. O último ponto do Estatuto é as normas sobre a administração dos bens. Interessante, né? É um tema interessante, a gente precisa uma aguinha para poder molhar a boca. As normas sobre a administração dos bens, meus irmãos. Obrigado, Dani. Isso é importante estar no Estatuto, porque o Estatuto precisa prever como administrar os bens, como adquirir os bens, né? Prever o destino dos bens em caso de dissolução da comunidade. A comunidade foi dissolvida, para onde vão esses bens? O Estatuto tem que prever. Os bens vão para a diocese, os bens vão para aquela obra de caridade, para aquele asilo, tal. O Estatuto tem que determinar para onde vão os bens da comunidade. Normas para a administração ordinária e extraordinária. No caso, a associação tenha personalidade jurídica. Você foi reconhecido pelo bispo, a associação privada de fiéis com personalidade jurídica. Você precisa prever também situações de administração ordinária e extraordinária. O que é isso, padre? Administração ordinária é quando a forma de administrar não traz nenhum prejuízo para os bens, o patrimônio da comunidade, né? Vai pagar a conta de luz, aí tem que colocar no estatuto. Não, isso é administração ordinária. Pagar a taxa que tem que pagar para a prefeitura, pagar a taxa tal. Isso é administração corriqueira, né, do patrimônio da comunidade. Agora, vai vender tal casa. Opa! Aí é a administração extraordinária. Sobretudo se esse patrimônio excede um valor, né, de uma cifra grande. E isso aí pode ser determinado, né? Para que o ecônomo, por exemplo, venda uma propriedade, ele tem que ter o consentimento do seu conselho. Isso pode ser previsto no estatuto, para que não aconteça do patrimônio da associação, da comunidade de vocês, sofra um dano, né? E prejudique a vida da comunidade. Então, no quesito, né? No conteúdo de administração dos bens, é importante, então, prever esta realidade. Eu vou para o último ponto, e para a gente encerrar, sobre o estilo e redação do estatuto, tá? Isso aqui é importante também, pode não parecer, mas porque a linguagem
predominante no estatuto, ela tem que ser uma linguagem normativa. O estatuto, lembro vocês, é um documento jurídico, ele não é um livro de devoção, ele não é um documento espiritual da comunidade, tá? Então, embora né, exista um espírito na norma que você vai criar, mas ele não é um livro de devoção da comunidade, ele é um documento jurídico. Por isso que ele precisa estar em comunhão com o carisma fundante, mas a linguagem do estatuto é uma linguagem legislativa, é uma linguagem normativa. Ele precisa também ter alma. Você não pode também confeccionar um estatuto basicamente, né, só pautado nas normas. E aqui no início do estatuto, por exemplo, no preâmbulo, você pode colocar elementos do carisma da comunidade, né, para que o estatuto também não fique sem alma. A alma é o carisma e a inspiração do Espírito Santo. Os elementos de base de um estatuto são artigos, tá? Anota aí. Os elementos de base de um estatuto são artigos, que devem ser numerados progressivamente, artigo 1, artigo 2, artigo 3. Nenhum argumento fique de fora da numeração, nenhum. Os artigos devem ser breves, devem ser assertivos, eles podem ser agrupados em títulos ou capítulos, né? O capítulo sobre a composição dos membros. Você agrupa ali naquela seção a realidade dos membros. Se o capítulo for muito grande, né, for muito extenso, você pode subdividir o capítulo em seções. Vou falar só dos leigos, vou falar só dos padres. Isso vai depender da diversidade da sua comunidade. Os artigos podem ser precedidos por um preâmbulo, como eu falei, ou um proêmio, né? Nele podem estar alguns acenos históricos da comunidade. Antes de começar o artigo 1, você pode colocar um pequeno histórico da comunidade, pequeno, né? Não vai falar todo o nascimento, os 20, 30, 50 anos da comunidade, senão vai ficar impossível. Então, alguns acenos históricos que deram origem à comunidade, a definição do carisma, o nome do fundador, da fundadora ou dos fundadores. Cuidado para não inserir nota de rodapé, né? Isso aqui não é uma tese doutoral, não. O estatuto não precisa ter nota de rodapé. Passagens bíblicas, citações de documento da igreja, né? Para a gente comprovar mesmo que nós somos da igreja, eu vou colocar aqui citação de um monte de documento. Não, não coloca isso. Documentos escritos do fundador, não tem citação. E até mesmo fundamentos canônicos, né? Vou colocar o cânon tal para fundamentar tal coisa. Não. Cuidado para não inserir nada disso. Atenção na hora de se fazerem traduções para outros idiomas. Cuidado com expressões que dão outro sentido em uma outra determinada língua. Muita atenção. Os primeiros artigos, a ordem dos artigos, devem conter o nome, a natureza da associação e a sede. Depois, os artigos sobre a finalidade, bem como as suas atividades, a missão do carisma, os elementos de espiritualidade. Depois, os artigos sobre a composição dos membros, especificando quais os tipos de membros, critérios de admissão, formação, deveres e direitos de cada tipo de membro, demissão da comunidade. Seguem depois os artigos do governo da associação, formas de eleição, reeleição, duração do mandato, perda do mandato, partindo da Assembleia Geral, Presidência, Conselho. Depois temos artigos sobre a parte econômica da associação. E aqui os artigos podem conter proveniência dos recursos, são doações, artigos sobre aquisição de bens, alienação dos bens, administração. Por isso, é importante colocar aqueles elementos que o padre falou na questão da administração dos bens. Por fim, artigos sobre possíveis mudanças estatutárias. Quem que vai fazer? A mudança estatutária, a Assembleia Geral pode fazer mudança estatutária. A dissolução da associação, né? Tem que prever os artigos finais. Em caso de dissolução, os bens vão para a comunidade. Para dissolver a comunidade, tem que ter 2/3 do voto, né, da Assembleia. Então, essas coisas também têm que estar previstas nos últimos artigos. E, no final, podem ter disposições finais contendo indicação do direito universal sobre temas que não foram contemplados no Estatuto. Você pode acenar nas disposições finais, talvez elementos que não foram contemplados no Estatuto e que você pode direcionar para
o direito universal. Tá? Tive que falar um pouco mais depressa, por conta da complexidade do tema, não, da extensão aqui do tema de hoje, mas eu espero ter pelo menos dado um panorama geral sobre a realidade dos estatutos. Vocês vão poder anotar as suas perguntas, enviar as suas perguntas, para que na quinta-feira nós possamos fazer um momento de respostas das suas dúvidas e esclarecimento. Eu agradeço imensamente, né, a atenção de vocês, agradeço a oportunidade que o CARES Brasil e o Regional Sul 1 nos deu também, na pessoa da Lucimar, e também da nossa secretária-geral da Canção Nova, que convidou a mim e a Tassiana a viver essa experiência junto com vocês. Eu agradeço, desejo a vocês uma boa noite, um bom descanso, e até amanhã com o tema do Estatuto Civil, conduzido pela nossa querida Tassiana. Deus abençoe. Louvado seja Deus, Padre Donizete. Nós agradecemos mesmo de coração todo o seu empenho em estar conosco. Agradecemos aí também toda a equipe da Canção Nova, que com certeza nesse momento também te assessorou para que essa transmissão pudesse ser passada para todos os outros irmãos de novas comunidades. Pode ter certeza que nós, fundadores e membros das novas comunidades ligadas aí a esse trabalho jurídico, vamos ter muito trabalho pela frente, né? Vamos precisar ouvir pelo menos algumas vezes tudo que o senhor falou para a gente aqui nessa formação, com tanta destreza, com tanta firmeza naquilo que o senhor passou. Temos certeza que não é apenas conteúdo, mas é também aquilo que é vivência por vocês da Canção Nova. Muito obrigado mesmo, Padre Donizete, obrigado pela sua disponibilidade em orientar as novas comunidades, não somente aqui do Regional Sul 1, porque eu pude acompanhar um pouco aqui os comentários, né, que nós fomos vendo durante a sua formação, comunidades de vários locais do Brasil acompanhando mesmo essa formação. Bendito seja Deus. E eu quero avisar você que está aí com a gente, né, que essa formação está salva, viu? Nós vamos deixar salvo, você vai poder ver quantas vezes for preciso. Nós também vamos disponibilizar a partir de amanhã esses arquivos que são públicos que o padre citou, a gente vai estar disponibilizando para vocês também através dos nossos grupos de WhatsApp que foram formados aí pelas inscrições deste congresso, tá bom? Nós percebemos que durante o momento da live, algumas pessoas já fizeram perguntas que serão respondidas na quinta-feira, como o padre Donizete já antecipou aqui para vocês, né? Eu quero dizer também que se alguém deixou de fazer aí sua pergunta, você poderá fazer através do direct do Instagram do Serviço Brasileiro de Comunhão CARES, tá bom? Você pode direcionar a sua pergunta lá para o direct, que a nossa equipe de comunicação vai estar encaminhando para o Padre Donizete, também para a Tassiana. E como o Padre já disse também, amanhã nós temos o nosso segundo dia deste simpósio, e com a graça de Deus teremos a presença da Tassiana, que vai falar com a gente sobre os estatutos civil, né? Então, que Deus realmente possa nos abençoar e Ele possa nos direcionar também diante de tudo isso que Ele mesmo nos proporcionou, está, então, tocando nesses conteúdos, tá? Uma boa noite a todos, bendito seja Deus por essa noite e até amanhã, se Deus quiser.